E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vinícius Cardoso para mais um vídeo. Bom, gente, eu sempre tô olhando meus comentários e verificando ali o que tá acontecendo nesse universo do empréstimo consignado da CLT. E eu vi ali, eu já tinha até parado de fazer esse tipo de conteúdo, mas eu comecei a perceber que as pessoas... Tem um vídeo meu que eu coloquei quatro vezes encaminhada a proposta e 0 propostas, né? Simplesmente no aplicativo não vem proposta para essas pessoas. E eu comecei a apenas analisar essa questão, tá? E esse vídeo vou tratar exatamente sobre isso. Sobre tu que não tá recebendo proposta ainda. Para de fazer isso. Hã? Para de mandar proposta para os bancos agora. Para. Por que, Vinícius? Vamos lá. Primeiro mandamento do score, ou primeiro mandamento de score interno, ou primeiro mandamento de análise de banco. Quando a gente tem muita pesquisa de crédito para o nosso CPF, o que faz com o nosso score, hit bancário? Cair. Então, se a gente está esperando o tal 25 de abril e não está vindo proposta, para de ficar encaminhando proposta se não veio nenhuma ainda. Mas, Vinícius, mas tinha mandado uma agora e agora não aparece mais nada. Tu já parou pra pensar que pode ser porque tu tá mandando muita proposta? Como tá passando por uma instabilidade, beleza, a instabilidade tá passando, ok. Mas as propostas estão indo do mesmo jeito. A análise de crédito é feita. Ai, mas não tem análise de crédito. Ah, isso aí é assunto já sanado, né? A gente sabe que tem análise de crédito. Então, se o governo tá dizendo que a partir do dia 25 vai melhorar, tomara. Então, para de mandar proposta agora. E te digo mais. Bateu dia 25, não faz. Por quê? Tu já parou pra pensar? Um monte de gente fazendo. E tu, que tá olhando esse vídeo, vai ser uma pessoa consciente, inteligente. E vai dizer assim, ó, não vou fazer. Espera uns 5 dias. Espera realmente o sistema engrenar. Beleza. Espera ver os ruídos do mercado. Espera ver as pessoas comentando contigo. Ó, consegui, veio uma oferta nova. Aí, tu entra. Porque eu fiquei pensando ontem, gente. E eu, quando começo a estudar sobre score, sobre rate bancário, uma das grandes preocupações é as consultas excessivas que a gente tem no nosso CPF. Beleza? E também na análise de crédito. Cara, se tu mandou umas 5, 6, tem gente que falou 10 propostas, tipo, simulou, né? Encaminhou. O que acontece? Os bancos recebem a tua proposta e fazem uma análise. E assim, ó, eu não tô querendo te dizer que o que eu tô falando é realmente correto. Não. Mas eu tô querendo te dizer que, em cima das informações que a gente tem de mercado sobre concessões de crédito, não deixa de ser uma concessão de crédito isso também. E se não é se é uma concessão de crédito, pesquisa também é ruim. E a gente já entendeu que não é um empréstimo consignado. Tanto que o governo já trocou o crédito do trabalhador. Não é mais empréstimo consignado. Então, quando é uma consignação de empréstimo, a gente sabe que a coisa mais certa que a gente tem é que vai cair todo mês ali. Vinícius, mas a garantia, a gente sabe também que essas garantias saiu pela culatra, como a gente já conversou. A partir do dia 15 de julho, eles estão querendo implementar o FGTS. E aí que eu vou pegar o detalhe. Na hora que entrar o FGTS, aí vai mudar o jogo, né? Não, vai ficar pior. Vai receber propostas? Se tu não receber proposta nenhuma agora, tu vai receber exatamente o que tem de FGTS a proposta. Tu pode ter certeza disso. Se tu não recebeu nada até agora, e passou 25, depois tu não recebeu, quando entrar o FGTS, vai receber os 40% da multa rescisória, mais 10% de FGTS. Então assim, ó, tu vai receber isso. E com uma taxinha judiada. Qual é a melhor taxa que tem, Vinícius, para esse tipo de empréstimo? Cara, a taxa ideal é 1,80. Ah, Vinícius, isso é impossível. Eu concordo. Mas se for mais que isso, já é inviável. Aí entra naquele assunto que eu sempre falo nos meus vídeos. Ah, Vinícius, tu sempre fala sobre isso. Cara, por que tu não antecipa o teu FGTS? O dinheiro já tá ali parado. Ah, mas eu já fiz. Beleza, tu já fez a FGTS? Já fizesse a antecipação? Já. Tu já tá trabalhando há quantos meses? Já viu se tem saldo de novo? No link da descrição tem a Cloud Express. Ela é especializada em antecipação de FGTS. Tu clica, tu vai falar com o autoatendimento deles, o WhatsApp. Fala com eles pelo WhatsApp.
Conversa. Se tem até R$250, consegue antecipar. Tem gente que tem saldo e vai pegar 2, 3 mil desse empréstimo do CLT e vai entrar num juros louco. Gente, taxa para consignado, eu já fiz um vídeo mostrando pra vocês a verdadeira taxa. É até 1,80. 2,5%, 3% é endividamento, não é taxa. É para te complicar. Vê, pensa, FGTS parado não dá nada. Nem rentabilidade, nem retorno financeiro te dá. Aí tu tens um dinheiro parado. Mas aí entra naquelas argumentaçãozinhas que eu acho fantástica. Mas eu vou pegar um empréstimo com o meu dinheiro mesmo? Qual é a lógica? É o que todo mundo diz, né? Eu vou pegar, eu vou pedir pro banco me dar o meu FGTS e ele vai me descontar do meu FGTS. Não, beleza. Aí tu vai pegar um empréstimo a 3% e o dinheiro que tu vai pagar é de onde? É de outra pessoa? Não é teu? Eu não entendo a lógica. Se é o mesmo dinheiro que tu vai usar para pagar a prestação por mês, não é o mesmo dinheiro que tá parado no FGTS, só que lá no FGTS, a antecipação tu vai pagar de 1,29 a 1,79, que é a taxa ideal que eu considero muito boa. Aí tu quer pagar 3%, mas pagando mês a mês, aí tu vai pagar uma prestação de 500, 300 é juros e tu vai achar bonitinho. Então assim, às vezes é a inteligência que a gente tem que tentar entender para que tu quer o dinheiro e qual é a vantagem. Então assim, a consulta excessiva do teu FGTS pode... Desculpa, do FGTS não. Da tua concessão de crédito pode estar te bloqueando agora. Muitas pessoas receberam uma ou duas propostas e agora não estão recebendo mais nada. Por quê? Porque estão consultando muito. Então faz o seguinte, apenas uma dica que eu te dou. Quer fazer? Faz. Vinícius, de onde tu tirou isso? Veio do governo? Não vem de nada. É simplesmente análise de crédito. A gente sabe que muita consulta no CPF dá problema depois. Se isso vai funcionar, não. Mas o que eu tô dizendo, se até o prazo 25 de abril e depois o FGTS mais pra frente, por que tu vai arriscar agora em ficar emitindo proposta? Para tudo agora. Espera a resolução dos outros problemas pra tu conseguir entender e avançar. Aí tu vai avançar, tu vai sair, agora eu vou ir. Mas dá uma folga aí de uns 20 dias. Deixa passar o dia 25, deixa todo mundo se atirar de novo dia 25. Porque eu vou te dizer uma coisa, eu não creio muito no dia 25. O Nubank tá dizendo que vai liberar no próprio aplicativo a partir do dia 25. Tomara. Mas tomara que a gente pare de especulação em que realmente seja verdadeiro. Só que eu acho que quem tá pedindo muita oferta de crédito agora e não tá recebendo, tá na hora de parar o que tá fazendo. É apenas uma leitura que eu tô dando. Eu acho que não vai mudar nada na tua vida agora. Se tu não tá recebendo proposta nenhuma, e se tu não fazer nada, não vai mudar nada agora. Espera até 25 de abril. E eu te digo mais. Vai lá pra maio. Espera maio. Lá no meio de maio, quando passar toda essa onda, aí tu entra. Apenas uma dica que eu te dou. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, deixa teu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu.